Mais um vídeo para o canal, pessoal. Hoje um vídeo falando de um filme. E eu quero trazer uma relação deste vídeo, né, deste filme que a gente vai falar hoje aqui, com um caso que aconteceu em São Paulo. Porém, essa parte vai estar só no final do vídeo. Então assiste até o final e diz o que você achou, né, Júnior? É isso. Vamos pro vídeo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo para o canal. Hoje uma análise de um filme que eu tive a oportunidade de ver na semana passada. Indiquei para alguns amigos e hoje a gente vai falar um pouco sobre este filme, né, a qual tem uma abordagem super interessante. Oi, gente, eu sou o Eurival Júnior, as pessoas me chamam mais de Júnior, né? Eu que sou o cinéfilo aqui da equipe, eu que sou mais apaixonado por filme. Agora a gente vai dividir o vídeo, né? Isso. Então, você que está chegando, você que já viu o filme, você que não viu ainda, vai fazer uma primeira parte só para apresentar um pouco, sem spoiler. Porém, a segunda parte a gente vai tentar revelar tudo, né? Trazer toda a nossa abordagem, o que a gente achou. Esse é um filme difícil de falar, né, Júnior? Sem spoilers é um pouco difícil. Por quê? Porque, assim, esse é um filme daquele tipo de filme que tudo nele é spoiler. Por isso que, então, veja sem nenhum... É recomendado, assim, você ver sem saber o enredo nem nada. Isso. Só ir lá ver o filme por curiosidade, só isso mesmo. Por conta própria, sem ter nenhum impedimento, assim, em questão de spoiler. Fugir de spoiler é muito recomendável para não estragar a sua experiência, né? Isso. Então a gente vai ter esse cuidado. Mas, falando em cuidado, já assinou aí, já clicou no se inscreva no canal. Olha, se você não é inscrito, se inscreva, acione o sino. Afinal, tem que pedir, né, Júnior? Tem que pedir. E também outra coisa, o YouTube tem um sério problema, que é o seguinte: a gente se inscreve no canal, beleza. Só que se você não assistir os vídeos, você não recomenda os vídeos do canal. Por isso que você tem que ativar o sininho para você receber os vídeos, porque é só assim que o YouTube vai te recomendar os vídeos da gente. Isso. O pessoal pode até reclamar que não posta vídeo, mas sem ativar o sininho não tem como. Então, o filme é A Espreita do Mal. Isso. Que o título em inglês é I See You. A gente conversou aqui, a gente prefere o título em inglês, que o título original, a tradução dele é Eu Vejo Você. Tem muito mais a ver com o filme do que A Espreita do Mal, né? Isso. Porque A Espreita do Mal justamente é porque a Netflix está vendendo muito o filme como sendo um filme de terror, né? Essas questões de venda, de din-din. Ele foca num sequestro que aconteceu, né, de uma criança, que é uma criança que logo no início do filme aparece a cena. Nós já vamos falar sobre a cena, que a cena é bastante importante, a cena em que ele é sequestrado. E só que nós temos aí como um protagonista, pelo menos nesse primeiro momento, nessa primeira parte do filme, o investigador Greg Harper, que ele que é o responsável pela investigação desse sequestro, ele quem está comandando a investigação. E só que o filme mesmo, ele não foca, o que ele quer dar foco mesmo é no ciclo familiar do Greg, dentro da família do investigador, que é totalmente quebrada, que acontece que a sua esposa, isso daqui é um spoilerzinho de levezinho só, tá na sinopse. A esposa, que é a Jack Harper, que é interpretada pela Helen Hunt, que já venceu o Oscar, já venceu o Oscar também, tá num filme que é o que a gente mais lembra dela, que é o Náufrago. Isso, eu me recordo particularmente deste filme. A família é quebrada porque a Helen Hunt, o personagem dela traiu, né, o Greg, pô, né, coitado, mais um. Mas aí então, ela tem esse problema, essa questão, e por isso a família é inteiramente quebrada, né? E aí tem problemas com o filho do casal por conta disso, por causa desse problema da traição. E aí, só que com o tempo, que aí entra na questão, com o tempo, além desse círculo familiar, juntamente com a investigação, vai acontecendo algumas coisas na casa, na residência que levantam suspeitas. Né? Como a gente está habituado a ver filmes de terror, as cenas que vão acontecendo, a gente vai se questionando, né? Que tipo de mal existe ali. Na primeira cena, quando o garoto é jogado fora da bicicleta, eu particularmente fiquei pensando, que espírito é esse, né? Que força é essa? Será que é uma abdução de alienígenas, de ET, que estão puxando as pessoas? Porque o moleque voou de um jeito inacreditável. Porque isso daí é uma questão que a gente tá muito, mesmo como você falou, dos filmes de terror, porque é uma parada que esse filme ele bebe justamente muito do que
me parece ao meu ver, o que começou a ter mais intensidade, o que iniciou essa intensidade de filmes desse estilo é a Atividade Paranormal. Isso. Que na Atividade Paranormal tem muita semelhança com essa questão que é dentro da casa, tem os espíritos, tem tudo assombrando, tudo certo. E isso veio pendurando assim durante os anos, tem vários filmes assim. E chegou até em animação, tem o Casa Monstro, tem de muitos outros filmes assim que tem um casarão assombrado. Até porque a casa é o seu lar, é o lugar de aconchego, o lugar que você gosta. E que você se sente seguro. E aí justamente atacar esse lugar é o que traz um medo em si. E aí bebe muito dessa Atividade Paranormal e lembra muito, por exemplo, durante o filme, quando aparece lá, quando te roubam os talheres, quando começam a ligar a televisores lá, quando todos os eletrônicos começam a dar pane e tal. Isso aí. Aí a gente já não sabe por que você não assistiu o filme. Pois é, se você não assistiu, corre lá, assiste ao filme, porque Agora é a zona de spoilers. Agora é a zona de spoilers. O Greg é o assassino. Mas existe outras reviravoltas que a gente vai falando agora no decorrer do vídeo e que a gente vai avaliar isso, né? Como isso ocorreu. E, Júnior, a gente já conversou um pouco a respeito disso, né? Até a gente comentava a relação de poder que existe aí, né? A gente deve até falava, tem muito a ver com o que Max Weber vai colocar do poder legalista, né? O poder legal, que é o poder que se beneficia da lei para poder exercer uma força. No caso, o Greg ele é o investigador e ele consegue, por isso, executar esses crimes, sair ileso, né? No episódio passado, um outro cara foi condenado. Por quê? Porque ele consegue mudar a cena do crime, ele tá ali à frente, né, Júnior? Porque ele é justamente, Edmar, ele é justamente a pessoa que está no centro da investigação. Ele é o que detém mais poder. Essa questão do poder que você cita, Max Weber, o grande sociólogo, um dos pilares da sociologia, a questão do poder que está em tudo. Porque se for perceber, o Greg, ele tem o poder dentro da polícia, em que ele é o investigador, ele é o homem branco, tal, o pai de família, ele é o que comanda a família, tal. Ele tem várias questões ali que ele exerce, ele tem grande poder. E já nós vamos falar do contraponto dele, que é a pessoa que menos detém poder. Mas assim, vamos para a cronológica. Tem uma cena muito interessante, que você já tinha falado, questão social, né? A cena do vidro da janela. Isso. Justo. Essa é uma cena que, ao mesmo tempo que o filme, aí eu já vou começar a dar uma pontinha aqui, mas o Júnior vai retornar para falar desse assunto. Ao mesmo tempo que o filme bebe muito dessas fontes, né, da questão que a gente consegue viajar pensando se existe ali uma força alienígena, se existe uma força paranormal, né, em virtude de outros filmes, o filme também é um filme que aborda uma invasão de lar, né, uma invasão de domicílio. E dentro dessa invasão de domicílio, as cenas começam a acontecer, né, desaparecem as coisas, e há uma cena que a gente se julga muito, porque há um momento que tem uma cena onde o Greg quebra uma janela e ele convida um trabalhador, né, um vidraceiro, para poder consertar aquele vidro. Convida, acho que é meio, né? Ele manda. Isso, E aí, quando ele acontece isso, automaticamente... Não, até porque é o trabalhador, ele não vai chegar assim, ô meu bom senhor, você quer ir lá consertar a vidraça? Pois é. E aí quando ele sai, há o sumiço de uns talheres e fica a culpa sobre esse trabalhador, né? Ela fica questionando que deve ter sido ele, liga para a empresa, ou seja, coloca ali em risco até o emprego do cara, porque ela não consegue tirar esse julgamento, né? A gente é muito apto a isso, fazer um primeiro julgamento, né? Aquilo que está mais em evidência. 12 minutos. Tá. Olha, o Roniel já está avisando que estamos com 12 minutos, então vamos acelerar o vídeo para não ficar tão longo. Agora a gente tem a primeira grande reviravolta, que é o que a gente acha que foi a maior de todas, que é realmente o maior plot twist do filme, que é quando a gente descobre que não tem coisa de paranormal nenhum. Não existe sobrenatural, não. Era invasão domiciliar, que era a questão do Frog Indian, né? Isso. Que é a questão dos frogs, que são as pessoas que invadem a casa e ficam filmando, dizendo assim, que aí a gente entra na segunda parte do filme que muda totalmente o filme.
O filme vira outra Eles coisa. levam até, né, o nome de sapos, né? Porque eles ficam pulando de casa em casa. Então, são dois personagens, que é o Alec. O Alec, né? E a Mindy, que são, A Mindy. São os dois frogs, são os dois adolescentes que entram nas casas lá pra zoar, né? Zoeira, assim, ficam postando, ficam assim. E eles ficam dentro da casa, só que aí entra na coisa. É aí que o filme ele começa a explicar essas coisas sobrenaturais que vão aparecendo lá. Televisão que ligou. Que é um aplicativo que o Alec baixou. Isso. E aí tem vai acontecendo também que durante esse meio tempo que eles estão lá, você vai percebendo que enquanto a Mindy ela tá lá mais pela zoeira mesmo, o Alec ele vai ficando um pouco mais assim, um pouco mais louco, né? Louco. Os neurônios já não estão mais funcionando bem. Você começa a criar raiva do cara. Porque ele começa a fazer uma brincadeira um pouquinho mais pesada, ele vai começando a assustar mesmo, no tom assim pra assustar mesmo. E aí ele tem até uma cena que ele pega o filho, né, do casal, que ele amarra lá, tudo certinho. Que isso daí é pra criar, pra você ver o tanto que o psicológico dele tá quebrado. Do Alec. E vai vendo, vai avançando mais com o tempo. E aí entra o ponto de partida, que é quando a gente vai descobrir que o Greg é o assassino, que entra naquela a cena que é a mais definidora do filme inteiro, que é a do machado. Que é quando o Alec lá, no confronto final, né, assim, por dizer assim, quando é uma cena em que o Alec vai com o machado pro Greg, na hora a gente não sabe o que é, porque daí é antes de todos os plot twists, né? E o Greg ele consegue defender, assim, só que nessa hora assim você fica assim, apreensivo assim, primeiro, antes das revelações você acha que você fica torcendo pro Greg, você fica temendo, apreensivo, porque será que o Greg vai escapar? Ele é o nosso herói, ele não pode morrer. Aí de repente muda as coisas. A primeira surpresa é dos dois que invadem a casa. Sim. Depois você percebe que o Greg é o assassino. É o assassino. E conforme vai aparecendo isso, você fica começando a pensar assim, começando a ficar com medo do que vai acontecer com o Alec. Porque o Alec, apesar de dar a perturbação dele que ele fez na casa, ele é só um jovem, só um adolescente, enquanto o outro é um psicopata maluco. Verdade. E aí assim, você vai criando esse clima, né? Ali quando eles invadem a casa, a Mindy ela deixa bem claro que não pode mexer em nada. Tudo tem que estar em seu perfeito lugar, porque eles entram, faz a ação deles, né? Ocupam a casa quando a família está fora, durante o dia eles estão ali como se fosse o dono da casa. Tanto é que quando o vidraceiro chega, quem atende é ela. E depois ele fala, sua filha atendeu. E ela fica, mas que filho? Eu não tenho filho. Eu não tenho filho. Mas aí de repente o Alec começa a mudar, começa a querer. Só que aí é onde a gente percebe o diálogo deles. O filme é muito interessante, ele deixa várias pistas, né? Porque onde a gente percebe que na verdade ele escolheu aquela casa. Ele não tinha esse hábito de ficar pulando de casa em casa, né? Porque existia assim. E tinha durante o decorrer do filme a gente descobre assim, a Mindy fala que o Alec que escolheu aquela casa. Isso. Também descobre que ele não tinha esse costume, que ele morava nas ruas, ele é um morador de rua, e que ele tá indo agora, essa daí é a primeira vez que a Mindy tá participando com ele dessa questão. E aí você vai ficando meio curioso, e tem uma cena em que aparece uma das crianças que sobreviveu. Do assassino do Greg. Do anterior, dos casos anteriores. Que o Greg tinha feito. Que né, isso daí é tudo para deixar a ponto que é o seguinte, 2 crianças sobreviveram. Já apareceu uma. Falta outra criança sobreviveu. E aí que entra a questão que a internet toda tá falando aí de final explicado, de explicar o final, você entendeu a espreita do mal? Que é o seguinte, que entra naquele plot twist que é no combate final, no confronto final, onde a gente vai, durante a luta, ferimentos, não sei o que, o Alec consegue pegar uma arma do Greg. E aí entra essa questão de explicar o final, que é o Alec, ele mata o Greg. E quando ele mata o Greg, é revelado que o Alec era uma das crianças que foi sequestrada. Isso. E aí, pessoal, aqui cabe destacar, o quanto que essa questão ela tem uma relação muito forte. Foram 2 crianças que sobreviveram. Uma delas carrega traumas físicos devido a cortes que ela mesma se mutilou durante o momento que ela estava presa.
E o outro, que é o Alec, ele carrega um trauma que vai além disso, né? O desejo da vingança. E aqui, Júnior, fica muito evidente essa nossa facilidade de pré-julgar, porque como você mesmo disse, durante todo o tempo do filme a gente cria uma certa raiva em relação ao Alec, porque ele é um garoto de rua que está invadindo, que está fazendo aquilo que é ilegal invadir as casas alheias. Porém, ele existia uma coisa. Depois, esse ato do Greg se apresentar como o bonzinho, né? Porque a gente cria raiva da esposa, porque ela traiu o marido. Sim, porque esse filme ele trabalha muito em querer apontar qual é o problema. Quem é o mal, quem é o vilão. Ele vai, pra gente não suspeitar do Greg até a revelação. Então, no primeiro momento, a gente acha que é a mãe, porque ela traiu, porque ela tinha um problema, não sei o que. O filho era distante com ela, todo mundo assim, ela era a ovelha negra da família. E a gente define ela como... 20, viu, Vegas? 20. Então, Espera, não, aí a gente define ela como sendo o problema. E depois vai passando pelo filho e tal, até a gente descobrir que é o Greg. E aí, conforme que o filme ele vai passando muito dessa questão dos traumas que o Alec ele tinha, que ele acaba adquirindo. E aí entra na cena final, muito bonita, que revela que ele é a criança. Então, sim, ele é a criança, e é por isso que ele matou, e que ele tinha escolhido a casa por vingança, pelo desejo de vingança. Justamente. E aí, pessoal, para encerrarmos esse vídeo, mostra isso, essa capacidade que temos de julgar as pessoas. Há uma cena que o Greg fala, né? O Greg está conversando com o Spitz, e ele fala, né? O Spitz vai falando, é uma família comum. É um pai, uma mãe, 2 filhos felizes. A família perfeita. Aí o Greg vai pegar e fala, por fora todas são perfeitas. Mais ou menos isso. Todas são. Todas são. E naquele momento a gente cria uma relação, por quê? Porque a gente fica, coitado do Greg, ele tá falando porque ele tá triste, porque é traído. Sofrido. E eu trago aqui a relação com esse caso que está acontecendo agora, que aconteceu em São Paulo, do vereador que espancava as crianças, né? Sentia prazer por isso. A gente olhava ali nas fotos, um cara aparentemente bonito, bem arrumado, uma condição social, um cargo bom, uma profissão. E a família perfeita, às vezes a gente não olha no interior dessas famílias. Então, se você chegou até aqui, ok, deixa aí no comentário aqui o que você acha dessa relação. Então, pessoal, é isso. O nosso vídeo de hoje abordando esse filme, né? A Espreita do Mal, com a presença do Júnior. Assista o filme, ele é maravilhoso. Você chegou até aqui, se inscreva no canal de novo, ative o sininho, lembre-se, só ativando o sininho que você vai receber os vídeos, que você vai saber quando os vídeos estão sendo postados. E também nos siga nas redes sociais, para saber quais são as nossas atividades, o que nós estamos fazendo além do canal do YouTube. Muito bem, então um grande abraço para todos e fomos!